Fala pessoal, hoje eu queria tratar de um assunto que é bem recorrente na internet e eu achei bastante relevante comentar sobre isso e porque muitos aí colocam como verdade absoluta dentro do mercado financeiro, né? Quando na verdade existe muita subjetividade, tá? E só que muitos colocam como verdade absoluta e não é assim que funciona dentro do mercado, tá? É, Meu nome é Fábio, eu tenho 20 anos de mercado, tá? Não que isso seja um diferencial, não, mas pelo menos me deu um calejamento para algum tipo de assunto e saber exatamente o que eu não devo fazer no mercado e também não ficar acreditando em certas afirmações, né, subjetivas, tá? Então a gente com o tempo a gente acaba aprendendo muita coisa é, e a gente vai descartando coisas que realmente não significam nada dentro do mercado, tá? O tema que eu quero tratar é sobre gerenciamento de risco, tá ok? Que muitos tratam como verdade absoluta e que falam que é o segredo para o trader não quebrar, tá? Mas aí a pergunta é a seguinte, mas para que tipo de trader? Né? Para que tipo de mercado? Né? Para que tipo de volatilidade? Para que tipo de ativo? Então, para que tipo de alavancagem? Então, olhe quão complexo é isso. Não é um assunto simples. Na minha opinião, você tem que ter três coisas antes de pensar em gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele é importante? Ele é sim, claro, né, ele é necessário. Mas primeiro você precisa ter essas três coisas que são: primeiro, uma estratégia bem formulada, né, bem nítida daquilo que você opera, o ativo, né, que você está operando. Tá? Então, a primeira coisa seria a estratégia, tá ok? A segunda coisa é a alavancagem, né? Se você não entender de alavancagem e não ter uma estratégia que consiga, ao longo do tempo, vencer o mercado, né? Em certos momentos, não adianta você trabalhar com gerenciamento de risco, tá? E para mim o mais importante, que eu acho que é esse que vai desmistificar e vai derrubar muitas teses, afirmações verdadeiras sobre gerenciamento de risco, que é a volatilidade, tá? Então, assim, quando você afirma que você tem que arriscar mais ou menos 1% do seu patrimônio, ou, sei lá, 400, 300 ou 200 por trade, isso é uma mentira, é uma falácia, porque dentro de um mercado volátil, né, fixar um valor, você vai ser pego, não significa nada, tá? Então, você precisa entender a volatilidade do ativo que está operando, tá? Para aí sim você trabalhar com gerenciamento de risco. E em cima desse ativo você tem que saber o quanto você está se alavancando. E a outra coisa é a tua estratégia, se você consegue ter uma estratégia altamente rentável, né? Se ela é boa, se ela é objetiva, se ela é visualmente é fácil de identificar, se você precisa de muito tempo para fazer análise ou só de você bater o olho você já sabe, entende? Então, essa galera da internet fica falando, se você arriscar 1% do seu patrimônio, você está seguro. Tá. Mas se você tiver uma estratégia falha, comece a somar esse 1% no teu gerenciamento, toda vez que você vai perdendo. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5%, 10% e também, às vezes, mais que isso. Tá ok? E aí, no futuro, você pode quebrar tua conta se você não tem uma parte essencial que é a estratégia, né, ou o teu trade system, né, entende? E eu vou explicar para vocês no gráfico aqui, ó, por que a volatilidade ela é importante. Porque aí sim, quando você entende de volatilidade, você sabe exatamente aonde colocar teu stop, você sabe como alavancar o mercado. Porque, meu, num mercado que é super volátil e que ele é rápido, 1% não é nada. 2, 3, até 3%, entende? Então, isso é tudo uma mentira. Então, primeira coisa que você tem que saber, antes de tudo, é a tua estratégia. Ponto. Né? Então, vamos aqui para o gráfico. Ó, aqui na tela eu tenho o Nasdaq, tá? E aqui eu tenho um gráfico atemporal, tá ok? De duas cores. Então, com o tempo eu criei um indicador que eu queria só ver cores. Então, para mim não precisava ficar fazendo análise, porque eu queria limpar um pouco do ruído, tá?
Então, basicamente é assim, ó, eu quero entrar na compra quando tiver verde e vender quando tiver vermelho, tá ok? Beleza, Fábio, você entrou aqui, o teu stop, beleza. Como é que eu trabalho com o stop aqui? Primeiro eu tenho que olhar algumas coisas aqui embaixo. Eu tenho esse histograma aqui que é baseado no fluxo, né? Ele é o fluxo acumulativo delta, tá? Então ele me dá exatamente que aquela força de mercado está entrando, entende? Então esse aqui seria o meu target de entrada. Então eu tenho a primeira coisa, tá? A segunda coisa, eu quero saber o seguinte, que está para baixo dessa média aqui, ó, tá ok? Então, se ele está para baixo dessa média, como é que eu trabalho com o meu stop aqui? Então, eu não quero pensar aqui no stop fixo, eu quero saber que eu quero colocar um stop mais ou menos aqui, ó, tá? Para não operar junto com a volatilidade. Qual que é a vantagem desse gráfico temporal? E, principalmente no Nasdaq, que quando você entende mais ou menos como é que ele funciona, você sabe que o teu stop aqui fica barato e você consegue pegar uma perna grande. E eu não estou trabalhando com aquele negócio 3 para 1, 2 para 1. Acaba que você acaba ganhando mais, entende? E aí, e aí eu tenho uma outra coisa que está a meu favor, que é a volatilidade do mercado, que é esse indicador que eu criei, que é baseado no ATR. Então aqui ele me dá o fundo, né? E dizendo para mim que aqui já é um ponto de saída ou desmontar uma parte da minha posição. Então veja que eu tenho uma objetividade dentro desse trader, entende? Então agora sim eu posso trabalhar com o meu gerenciamento de risco, né? Então se eu estou com o stop lá, eu posso vir, de alguma forma, vir trabalhando o stop e tal, né? E aí sim, eu vou modificando todo o meu trade system aqui até eu chegar no gain. Então, essa é uma das vantagens de você agora sim trabalhar com o gerenciamento de risco, tá? Porque eu tenho a parte técnica, né? E, e depois, claro, eu já vou ter a minha parte da alavancagem, que eu sei com quanto que eu preciso alavancar para pegar essa perna, né, com quando sair e assim vai. E aqui embaixo eu tenho um outro indicador, né, que também é baseado no fluxo, só que aqui ele faz uma média de comprados e vendidos. Então o que que significa? Que ele vai ter um eixo aqui, ó, central de 50, tá? Então toda vez que ele estiver para baixo desse eixo e o mercado estiver andando, ele vai dizer para mim que o mercado está vendido. Então ele já me dá a direção do mercado. E depois eu tenho esse range também baseado na volatilidade, que é o ATR. O ATR seria esse cara aqui do meio, e eu tenho dois desvios padrões. Então perceba que quando o mercado está lá em cima, ele está estagnado, ó. Então aqui eu já não posso comprar mais. Então veja, eu tenho algo objetivo. Então significa que eu tenho que sair dessa operação de compra. E aqui na venda a mesma coisa. Ele chegou no ATR na parte de baixo e foi a minha saída. Depois, claro, o fluxo começa a entrar comprador, daí ele vai até o meio do range, né? E aí sim ele volta de novo. Daí, claro, depois você pode ver como é que se você vai querer entrar de novo e aquela coisa. Então aqui, ó, tá vendo? A TR vai me dando as saídas. Aí o mercado aqui, ele chegou também na parte aqui de baixo, né? Dando a saída aqui, confirmando aqui embaixo. E o fluxo começou a entrar comprador aqui, ó. Então, então agora sim eu posso estar falando, né, do gerenciamento de risco, quando eu tenho um trade system bem objetivo, bem claro. E então isso vai ajudar até no meu psicológico, né? A outra parte do gerenciamento de risco que não funciona é a parte psicológica. Muitos traders são indisciplinados, são ansiosos, têm medo de operar, né? Vão mover o stop, né? Vão entrar em qualquer parte do gráfico. Então, veja quão complexo é isso você afirmar que tendo gerenciamento de risco você vai se tornar um trader vencedor. Não, tem muita coisa antes disso, tá? Então, essa é a minha análise sobre gerenciamento de risco, e se você concordar comigo, me deixa ali um comentário na parte de baixo, tá? É um vídeo curto, mas eu acho que em poucas palavras eu consegui desmistificar um pouco essa verdade absoluta, que na teoria ela é linda, mas na prática ela é bem diferente, tá ok? Valeu, pessoal. Até mais.